Março de 2025 chegou com o lançamento de um novo live action de Branca de Neve, com seus 7 anões, que parecem ter saído de um universo bem peculiar. E não faltaram polêmicas, inclusive ameaças de morte. Algumas dessas discussões me deixaram questionando os limites da ética da nossa sociedade. Eu sou a Lorda e hoje vamos conversar sobre a Branca de Neve, a importância das adaptações no cinema e os desafios que o conservadorismo nos traz. Vamos começar pelo live action, que chegou com várias adaptações polêmicas, inclusive uma Branca de Neve de origem latina, de nome Rachel Zegler, e anões completamente computadorizados e infantilizados. Além disso, veio com a proposta de tratar de temas mais relevantes na atualidade, como o empoderamento feminino. Agora, chuta dentre as polêmicas qual foi a que mais incomodou o público. Pois é, a Branca de Neve que não é branca o suficiente. E para muitas dessas pessoas, além de não ser branca, é feia. O que é uma grande bobagem de se ver sendo discutido na internet. Uma vez que isso é um assunto completamente relativo e, poxa, não é assim que as coisas funcionam. Não é porque uma pessoa não é bonita o suficiente pra você que um filme tem que ser cancelado. Tipo, será que as pessoas estão perdendo totalmente a noção de empatia a ponto de sair julgando a escolha de uma atriz pela aparência dela? E tipo, o quanto a gente vê isso acontecendo na vida real é bizarro. Eu lembro de uma vez que uma professora do ensino médio alegou que uma garota não podia participar de um desfile de beleza simplesmente porque não achava que a moça era bonita o suficiente. Isso me deixou tipo, meu Deus, que é isso? Em que século a gente tá vivendo? As pessoas simplesmente estão jogando suas opiniões na cara uma das outras como se fossem verdades absolutas. E de maneira desrespeitosa, aliás. E não sendo o suficiente todo esse hater sobre a atriz, ainda teve gente que ameaçou ela de morte. Isso mesmo, por absolutamente nada. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre os contos de fadas que fizeram parte da nossa infância, incluindo as princesas da Disney que marcaram fortemente nossas vidas. Mas não é preciso muita pesquisa para descobrir que esses contos não são originais da Disney e, na verdade, possuem origem duvidosa. Isso implica não só que a maneira de contar histórias evoluiu dos livros para as animações, mas que diversas adaptações precisaram ser feitas para que essas histórias pudessem ser contadas novamente. Isso porque as histórias originais não são nem um pouco amigáveis e nem se comparam com aquilo que estamos acostumados. Então digamos que você é uma criança que viveu no ano de 1812. A história que seus pais iriam te contar sobre a Branca de Neve é na verdade bem diferente. Sobre uma rainha que desejava mais do que tudo ter uma filha generosa, astuta ou forte? Não, de jeito nenhum. Era uma filha branca que ela queria. Branca como a neve e de lábios vermelhos como o sangue. Eu acho que isso por si só, hoje em dia, já pegaria mal na sociedade em que a gente convive. Mas não para por aí. De fato, a rainha teve sua filha exatamente como queria e faleceu após o parto. O rei, por sua vez, partiu para outra e se casou com uma mulher muito bela, mas também muito invejosa, de modo que ninguém poderia ser mais bela do que ela. No entanto, com apenas 7 anos de idade, o livro conta que Branca de Neve já era bela e formosa o suficiente para que o espelho mágico da rainha te dissesse que ela já não era mais bela, o que a deixou furiosa. Então a rainha ordenou a um caçador que levasse Branca de Neve a uma floresta e após isso, ela nunca mais fosse vista. Pediu também como prova de seu fim o fígado e os pulmões da criança. O caçador a levou para a floresta, mas por sua beleza, não por ser uma criança inocente, mas por sua beleza, ele não teve coragem de dar fim à sua vida e deixou que Branca de Neve fugisse pela floresta, apostando que ela seria eliminada de qualquer jeito por animais selvagens. No lugar dos órgãos da Branca de Neve, o caçador levou os órgãos de um javali e a rainha, pasmem, entregou os órgãos a um cozinheiro e basicamente aquela foi a janta dela. Ela realmente acreditava que estava se alimentando de Branca de Neve. E isso ainda vai ficar pior. Daqui em diante a história é parecida com o que conhecemos, mas a diferença é que a Rainha Má tentou eliminar a criança de 3 formas diferentes até conseguir de fato, com a maçã envenenada. Entre aspas, é claro, porque na verdade a maçã ficou entalada na garganta de Branca de Neve. Quando o príncipe a encontrou, resolveu que a levaria para casa e trataria como sua amada. E o que isso significa? Eu não sei, você sabe? Que bom que ela estava viva, né? Mas no fim, eles se casam. Isso mesmo, 7 anos de idade.
E para completar, ela convida a rainha para seu casamento e faz com que ela dance com os sapatos de ferro sobre a brasa na frente dos convidados. Aí eu te pergunto, faria sentido essa história ter sido contada para você e eu? Porque eu acho que renderia uns bons traumas. É por isso que a história precisou ser adaptada. E nos tempos de hoje, é claro que as coisas não são diferentes, e as adaptações da Disney que a gente conhece já estão antiquadas e não ensinam nada de importante. Além de, é claro, não confiar em uma velha aleatória que já tentou acabar com a sua vida 2 vezes na última semana. Olha só, eu acho que ter uma atriz parda como a Rachel Zegler pode ser visto como um baita avanço. Isso mostra que o mundo é diverso e que as histórias podem e devem se reinventar. É uma forma de quebrar aqueles estereótipos ultrapassados de que uma garota precisa ser branca como a neve para ser a mais bela de todas. E que também não precisa ser uma boba sem noção nenhuma do perigo, que precisa de um príncipe para ser salvo. A reação das pessoas só mostra como o conservadorismo pode ser tóxico. As pessoas estão tão preocupadas com a aparência física da personagem que esquecem que o que realmente importa na história é sua beleza e força interior. Um assunto que realmente vale a pena ser discutido, ao invés de perderem tempo com assuntos superficiais e sem noção alguma, que fortalecem ainda mais discursos racistas. Agora pensa comigo, essa nova abordagem pode abrir a porta para outras adaptações de contos clássicos. Atualizar personagens tradicionais deixa o cinema mais inclusivo e cheio de novas camadas de significado. Não é como em outros casos em que a gente vê personagens complexos perdendo sua essência, como pode ter acontecido em Shrek. Mas, pelo contrário, esses personagens estão ganhando novas qualidades e histórias mais aprofundadas. É como dar nova vida a essas histórias que a gente cresceu assistindo, trazendo elementos que fazem sentido no mundo de hoje. No fim das contas, a cor da pele da atriz não define a relevância do personagem. Essa mudança é uma oportunidade para repensar e atualizar narrativas clássicas, aproximando-as do público atual. Adaptar contos de fadas é manter a tradição viva, mas com um olhar que abraça a diversidade e promove uma mensagem mais inclusiva. Afinal, o que realmente importa é a história que contamos e como ela nos conecta com o mundo de hoje. E se você chegou até aqui, não esqueça de comentar qual é a sua opinião sobre o assunto. Me diz se tem uma outra questão que te incomodou no filme e me fala de quais adaptações você quer ver nos próximos vídeos. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Um grande abraço e até a próxima!